Ganhar dinheiro nunca foi tão limpo. A força da energia verde com iGreen Energy. Você já percebeu como o dinheiro sempre carregou um rastro invisível de suor, exploração e, muitas vezes, destruição? Ao longo da história, enriquecer significava quase sempre extrair mais do que devolver, gastar mais do que produzir e, acima de tudo, consumir sem medir consequências. Mas algo mudou. Pela primeira vez, existe um caminho onde prosperidade não precisa vir acompanhada de culpa, onde crescimento financeiro não precisa ser uma sombra lançada sobre o planeta. É aqui que a iGreen Energy entra como a chave que abre essa nova porta. Ganhar dinheiro nunca foi tão limpo, tão justo e tão conectado com o futuro. Pense na sua conta de energia. Esse pedaço de papel aparentemente comum é, na verdade, um contrato invisível com a dívida e a dependência. Todo mês, você trabalha horas e horas apenas para pagar algo que não gera retorno, apenas consome. É como um balde furado. Não importa quanto você despeje lá dentro, sempre vai esvaziar. Agora imagine se esse balde pudesse ser consertado, se cada centavo investido não fosse drenado, mas transformado em raiz que cresce, em semente que floresce. Esse é o poder da energia verde quando conectada a um modelo de negócios inteligente. A iGreen Energy não nasceu apenas para vender energia ou telecom. Ela nasceu para criar um ecossistema onde pessoas comuns podem se libertar de um ciclo que sempre pareceu inquebrável. E a verdade é simples. Quando você conecta energia renovável, telecomunicação e renda recorrente, você não está apenas economizando. Você está construindo patrimônio, e patrimônio limpo, porque vem de uma fonte infinita, justa e sustentável: o sol. Mas por que o sol? Porque ele não cobra juros, não manda boletos, não negocia prazos. Ele apenas nasce todos os dias, sem exceção. O que a iGreen Energy faz é transformar esse recurso abundante em oportunidade palpável, em riqueza que pode ser compartilhada, em liberdade que pode ser alcançada. Se até hoje você acreditava que só os grandes empresários tinham acesso a esse tipo de jogo, está prestes a descobrir que o tabuleiro mudou. Quando falamos de energia limpa, falamos de algo maior do que economia. Falamos de poder. Poder de decidir o futuro, poder de romper com dívidas, poder de criar independência financeira. É quase como pegar aquele boleto pesado, frio e azulado e vê-lo se desfazer em poeira enquanto uma escada dourada surge em seu lugar. Cada degrau dessa escada é uma oportunidade: economizar, investir, compartilhar, prosperar. E o mais impressionante é que você não precisa ser engenheiro nem milionário para participar dessa revolução. O modelo de negócio da iGreen Energy foi criado para incluir, para permitir que qualquer pessoa que tenha visão e coragem possa transformar sua relação com o dinheiro e com o planeta. Não se trata apenas de vender produtos, mas de participar de um movimento. Imagine-se daqui a 5 anos. Você abre sua conta bancária e percebe que a renda não vem apenas do seu esforço diário, mas de algo maior, de uma rede inteligente, de uma estrutura que cresce enquanto você dorme. E o melhor, sem culpa, porque cada centavo está conectado a algo limpo, sustentável, necessário. Não há exploração, apenas expansão. Se antes ganhar dinheiro era sinônimo de disputa, exploração ou desgaste, agora ele pode ser símbolo de equilíbrio. Pela primeira vez, você pode olhar para a sua prosperidade e sentir orgulho, porque ela não vem das correntes do passado, mas das asas do futuro. Esse é o coração da proposta iGreen Energy. Transformar a relação com a energia. Transformar a relação com o dinheiro. Transformar a relação com o próprio tempo. Agora pare por um instante e se pergunte: quantos anos da sua vida você já entregou pagando contas que nunca trouxeram retorno? Quantos sonhos foram adiados porque o boleto chegou antes? E quantos planos você arquivou
porque acreditava que enriquecer sem se sujar era impossível, o mundo sempre te ensinou que não dá para prosperar sem carregar pesos. Mas a verdade é que chegou a hora de provar o contrário. Ganhar dinheiro nunca foi tão limpo porque nunca antes existiu um modelo que unisse economia pessoal, expansão coletiva e sustentabilidade global. Você não está diante de mais uma promessa vazia. Você está diante da oportunidade de transformar a forma como o dinheiro circula na sua vida e de participar de algo que continuará crescendo quando você decidir dar o primeiro passo. E o que é esse primeiro passo? É simples: abrir os olhos para o que está diante de você. Reconhecer que o futuro não será construído com dívidas, mas com alternativas inteligentes. Entender que energia e telecomunicação não são apenas contas mensais, mas ferramentas de liberdade quando usadas de forma correta. E decidir, de uma vez por todas, que a sua história não será escrita pela falta, mas pela abundância. Porque no final, a grande pergunta não é se você pode participar, mas se você terá coragem de se libertar. O que significa, de verdade, transformar economia em riqueza? A maioria das pessoas vive acreditando que economizar é apenas gastar menos, segurar o bolso, cortar prazeres. Mas a economia que liberta não é aquela que encolhe a vida, é a que expande possibilidades. E quando você coloca energia sustentável no centro, essa equação deixa de ser sacrifício e passa a ser multiplicação. O que antes era custo fixo se torna ativo. O que antes drenava, agora regenera. Essa é a virada de chave que a iGreen Energy propõe. Enxergar na energia não apenas a conta que você paga, mas a fonte que pode pagar a sua liberdade. Pare e pense. Quantas vezes você já fez cálculos sobre cortar despesas para sobrar no final do mês? Esse pensamento está enraizado em nós, só que existe um limite para cortar. Você pode reduzir, pode simplificar, pode ajustar, mas nunca vai cortar a ponto de construir uma vida abundante. Riqueza não nasce da escassez, ela nasce do fluxo, e é exatamente isso que a energia verde permite. Quando você se conecta ao modelo da iGreen, não está apenas economizando uns reais na conta de luz, está entrando em uma engrenagem que gera retorno mês após mês, como um rio que nunca seca. Ganhar dinheiro limpo significa criar um ciclo virtuoso onde todos saem ganhando. Você, que reduz custos, o planeta, que respira mais leve, sua rede, que cresce com você, e a sociedade, que se beneficia de energia mais justa. É o tipo de riqueza que não precisa ser escondida, não precisa ser justificada. Pelo contrário, ela se expande na medida em que mais pessoas entram, em que mais telhados recebem luz solar, em que mais conexões se estabelecem. Imagine sua casa recebendo a primeira fatura reduzida, o primeiro sinal de que algo mudou. Parece pequeno, mas é o primeiro degrau da escada. A partir dali, cada passo é expansão. Você não apenas paga menos, você compartilha o modelo, você cresce junto com sua rede, você entende que prosperidade é multiplicar e não apenas acumular. É nesse momento que você percebe que o futuro não é feito por quem guarda moedas no escuro, mas por quem planta luz no caminho. E o mais poderoso é que essa transformação não é abstrata, não é distante. Ela acontece quando alguém decide sair do papel de consumidor passivo e assume o papel de protagonista. O consumidor apenas paga. O protagonista decide transformar sua conta em investimento, sua voz em convite, sua rede em força. Essa é a beleza da iGreen Energy. Ela transforma cada pessoa em potencial agente de mudança, em alguém que carrega consigo não só a possibilidade de enriquecer, mas de enriquecer sem culpa, de enriquecer deixando um legado limpo. Se você olhar para trás, vai perceber que os maiores impérios sempre foram construídos sobre recursos finitos e explorados. Petróleo, carvão,
madeira, terras. Sempre a mesma lógica: extrair, consumir, descartar. Mas essa lógica está chegando ao fim. Hoje, os impérios do futuro se erguem sobre recursos renováveis, sobre redes inteligentes, sobre a consciência coletiva. O que a iGreen Energy oferece é a chance de estar na linha de frente dessa virada histórica, e não como espectador, mas como participante ativo. Você já parou para pensar que a energia é uma das únicas coisas que todos consomem, todos os dias, em todas as casas? Isso significa que ela nunca deixa de ser relevante, nunca deixa de ser necessária. Agora, imagine-se cada vez que alguém acende uma lâmpada, carrega um celular, conecta-se à internet, parte desse fluxo pudesse retornar para você. Essa é a força da recorrência. A riqueza verdadeira não vem de ganhos únicos, mas de fluxos constantes. E é exatamente isso que a iGreen coloca em suas mãos. A chance de criar uma renda que não para quando você para, que cresce enquanto você cresce. Mas talvez você esteja pensando: será que é mesmo possível? Será que não é apenas mais uma promessa bonita? É normal desconfiar, afinal, passamos anos ouvindo histórias de atalhos mágicos. A diferença é que aqui não há magia, há lógica. O sol vai nascer amanhã, independentemente de você acreditar ou não. As pessoas vão continuar precisando de energia e telecomunicação, independentemente de você participar ou não. O que muda é se você vai continuar do lado de quem paga ou se vai atravessar para o lado de quem lucra. Ganhar dinheiro limpo é, antes de tudo, uma escolha de mentalidade. É dizer não ao ciclo de dívida e sim ao ciclo de expansão. É compreender que liberdade financeira não se constrói apenas com trabalho duro, mas com decisões inteligentes. E a decisão mais inteligente que você pode tomar hoje é se alinhar a um movimento que está crescendo não apenas no Brasil, mas no mundo. Porque o planeta não aguenta mais o velho modelo. Porque as pessoas não aguentam mais ser reféns de contas que aumentam sem explicação. Porque todo mundo procura alternativas. E você pode ser a ponte que oferece essa resposta. Agora, imagine-se apresentando essa ideia para alguém que você ama. Você não está apenas falando de negócios. Você está oferecendo a chance de respirar melhor, de viver melhor, de ganhar melhor. É como entregar uma chave dourada que abre duas portas ao mesmo tempo, a da prosperidade e a da consciência. Poucas vezes na história algo tão poderoso esteve tão acessível. E aqui entra outro ponto essencial: impacto coletivo. Não é apenas sobre você. Quanto mais pessoas você ajuda a sair do peso da conta de energia, mais forte sua rede se torna, mais sólido seu crescimento. Prosperidade limpa é isso. Quanto mais você compartilha, mais você ganha. Não há competição, há colaboração. Não há escassez, há expansão. Esse é o modelo que o mundo sempre precisou, mas só agora amadureceu o suficiente para existir. O caminho da dívida à fortuna nunca foi tão claro. Ele não está escondido em fórmulas secretas ou em promessas ilusórias. Ele está naquilo que todos já usam, todos já precisam, todos já pagam. O que muda é a lente pela qual você enxerga. Quando você olha para sua conta de energia como peso, ela te prende. Quando você olha para ela como oportunidade, ela te liberta. E talvez o maior ganho dessa jornada não seja apenas o dinheiro. É a sensação de pertencimento a algo maior. É o orgulho de saber que sua prosperidade não nasceu da destruição, mas da regeneração. É a paz de poder olhar nos olhos das próximas gerações e dizer: eu escolhi o caminho limpo, eu escolhi a escada dourada, eu escolhi construir prosperidade sem carregar correntes. Ganhar dinheiro nunca foi tão limpo porque nunca foi tão justo, nunca foi tão transparente, nunca esteve tão alinhado com o que o mundo precisa e com o que o seu coração deseja. Você pode continuar repetindo o mesmo ciclo de contas, dívidas e promessas quebradas. Ou pode decidir agora que a sua vida será escrita em outro papel.
Não aquele boleto azulado que pesa na mesa, mas o contrato dourado com o futuro. E a pergunta é: você vai apenas assistir o mundo mudar ou vai subir o primeiro degrau dessa escada? A vida sempre nos apresenta bifurcações, às vezes silenciosas, quase invisíveis, mas que decidem tudo o que vem depois. A conta de energia sobre a mesa pode parecer apenas mais um papel impresso, mais uma obrigação mensal inevitável. Mas, na verdade, ela é uma encruzilhada. De um lado, a estrada repetida da dívida, dos juros, do peso que nunca acaba. Do outro, a estrada dourada da transformação, onde cada centavo que antes era drenado se converte em possibilidade, em liberdade, em patrimônio. Essa escolha, que parece pequena, é o que separa o prisioneiro do protagonista. E não é exagero. Pense em quantos anos você já passou pagando por energia que não deixa herança, que não gera retorno, que simplesmente desaparece da sua vida como fumaça. Quanto dinheiro já se foi? Quanto poderia ter sido multiplicado se fosse convertido em investimento? A verdade é que riqueza não se perde porque não existe. Ela se perde porque não é bem direcionada. E a iGreen Energy surge como a ponte que recolhe esse fluxo perdido e o transforma em fortuna. Ganhar dinheiro nunca foi tão limpo porque nunca houve um modelo tão claro. Não estamos falando de sorte, de apostas ou de atalhos. Estamos falando de uma necessidade diária de cada ser humano: energia. Ela não para. Ela não depende de humor de mercado. Ela não pode ser substituída por moda passageira. A energia é a base invisível de tudo o que existe na vida moderna. E é exatamente por isso que, quando você coloca a energia verde como motor de sua renda, está se conectando a algo sólido, perene, impossível de ser ignorado. O que muda é o posicionamento. A maioria continua presa do lado de quem paga. O protagonista decide atravessar para o lado de quem lucra. É simples, mas exige coragem. Exige romper com a mentalidade de escassez e assumir que riqueza pode, sim, ser limpa, transparente, justa. E talvez esse seja o maior desafio. Acreditar que é possível enriquecer sem destruir, prosperar sem carregar culpa, crescer sem deixar feridas. Agora, imagine a cena. Uma família abre sua primeira conta reduzida, sorri com alívio, sente o peso sair do peito. No mesmo bairro, outra família continua reclamando do aumento da tarifa, do sufoco que nunca acaba. A diferença entre elas não é sorte, é escolha. Uma escolheu continuar no ciclo da dívida, a outra escolheu o caminho da iGreen. Uma está presa em correntes invisíveis. A outra está subindo a escada dourada da liberdade financeira. E cada passo nessa escada é simbólico. O primeiro degrau é a redução da conta. O segundo é o compartilhamento do modelo com alguém próximo. O terceiro é ver sua rede crescer. O quarto é perceber que sua renda já não depende apenas do esforço do seu trabalho, mas de um sistema que funciona em fluxo contínuo. Até que, sem perceber, você já não é mais refém das velhas dívidas. Você se tornou dono de sua própria energia, dono de seu próprio tempo, dono de seu próprio destino. A pergunta é: quanto vale essa liberdade? Quanto vale acordar sem medo do boleto, viver sem sentir o peso das dívidas corroendo o futuro? Quanto vale poder sonhar sem calcular juros, planejar sem cortar prazeres, prosperar sem olhar para trás? Essa é a riqueza limpa, aquela que devolve o direito de sonhar, que devolve o brilho da vida, que não custa ao planeta, que não rouba das gerações futuras. Ganhar dinheiro nunca foi tão limpo porque nunca foi tão coletivo. Aqui não há ganância solitária. Há rede, há expansão, há colaboração. Cada pessoa que entra fortalece o todo. Cada casa que se ilumina com energia verde abre caminho para outra. Cada parceiro que decide se juntar à iGreen carrega consigo a força de milhares que também acreditaram. A fortuna não é acumulada em cofres trancados. Ela circula como luz,
como energia, como vento que move turbinas. E talvez seja isso que mais assuste quem ainda não entendeu. Esse modelo não pode ser parado. Assim como o Sol nasce todos os dias, a energia sustentável cresce todos os dias. Você pode ignorar, pode duvidar, pode adiar, mas ela continuará avançando. A única pergunta é: você vai estar dentro ou vai ficar assistindo? O que a iGreen Energy entrega não é apenas um negócio. É uma revolução silenciosa, mas implacável. É a chance de viver num tempo em que enriquecer não precisa mais estar associado à exploração. É a oportunidade de construir patrimônio com base naquilo que regenera, que cura, que devolve. Poucas gerações tiveram a chance de estar no começo de algo tão grande. Nós temos. E você tem a escolha. Lembre-se, prosperidade não é sorte, é posicionamento. Dívida não é destino, é resultado de escolhas repetidas. Fortuna não é milagre, é consequência de enxergar oportunidades antes que elas se tornem óbvias para todos. A energia verde não é apenas o futuro, ela já é o presente. Mas ainda há tempo de decidir de que lado você estará quando o jogo estiver definido. Talvez você ainda esteja pensando se vale a pena, se não é arriscado demais. E eu te pergunto, arriscado é investir no que cresce ou continuar preso ao que só aumenta sua dívida? Arriscado é apostar no sol, que nunca falha, ou continuar apostando na velha lógica de tarifas que só sobem? Arriscado é entrar numa rede que multiplica ou continuar isolado no mesmo ciclo que te sufoca? A verdadeira insegurança está em não mudar, não em mudar. A fortuna limpa começa no momento em que você diz basta ao velho modelo e abre espaço para o novo. No instante em que você olha para a sua conta e, em vez de sentir medo, sente possibilidade. No instante em que você percebe que não precisa mais carregar o peso sozinho. No instante em que você decide que sua vida não será mais escrita em papéis de dívida, mas em linhas douradas de liberdade. E então, o que falta? Uma decisão. Simples, mas transformadora. A decisão de atravessar. A decisão de subir o primeiro degrau. A decisão de dizer: eu quero ganhar, mas quero ganhar limpo. Eu quero crescer, mas quero crescer com consciência. Eu quero prosperar, mas quero prosperar deixando luz pelo caminho. Porque no fim das contas, o que está em jogo não é apenas o seu bolso, é a sua vida. Não é apenas a sua liberdade, é o futuro que você deixará. E quando você tiver a chance de olhar para trás e dizer: eu fiz parte da mudança, perceberá que não foi apenas sobre dinheiro, foi sobre legado, sobre sentido, sobre verdade. Ganhar dinheiro nunca foi tão limpo porque nunca foi tão humano. Nunca esteve tão alinhado com o que o mundo pede e com o que sua alma deseja. Agora, a escolha é sua. Continuar alimentando a dívida ou abrir o cofre da fortuna. A escada dourada já está diante de você. Você vai subir